E no nosso terceiro vídeo da série Pré-Natal da Amamentação, a gente vai falar de algo muito importante, que é entender aonde está o leite na nossa mama e como ele chega até a boquinha do nosso filho. Porque a gente sempre ouve falar da pega correta, como que tem que estar a boca do neném, a gente ouve muito falar sobre a famosa boquinha de peixe, mas a gente precisa entender qual é o efeito disso, como que é essa pega correta, o que que é importante avaliar e o que que a gente precisa realmente entender da nossa mama para que a gente consiga efetivamente que o nosso leite saia em quantidade suficiente. Então, a gente precisa entender que, olha só, quando a gente vê a estrutura da mama, o que que a gente precisa? Ó, então, de cá, ó, tá? Aí toda a estrutura que a gente vê na parte externa, né? A areola e o mamilo. E na parte interna do nosso peito, é assim. A gente vê todos esses ductos e é por aqui que o leite vai sair e chegar até a boca do neném, certo? E aí a gente precisa entender que quando o leite é produzido, então ele é produzido por um fator hormonal, né? Por um estímulo hormonal. Então a gente tem dois, a gente falou na aula 2 sobre os hormônios, né? Que estão envolvidos na amamentação. A ocitocina e a prolactina. A prolactina é responsável pela produção do leite. Então, quando o nosso cérebro recebe o comando de que é preciso produzir leite, e isso acontece através do estímulo da sucção, então a criança suga, e aí leva um estímulo para o nosso cérebro de que precisa produzir prolactina, então o leite é produzido através do estímulo desse hormônio, e aí o outro hormônio que é produzido é a ocitocina, que é responsável pela saída do leite. Então, a ação da ocitocina, ela é aqui. E também é estimulada pela sucção do bebê. Então, quando ele suga, ele estimula esses dois hormônios. E olha o que a gente precisa entender. Olha só. Quando a gente fala da pega correta, o que que é importante? É importante a gente saber que se a criança ela faz uma sucção apenas no mamilo, ela não vai estar estimulando nenhum ducto, que é onde o leite está aqui aguardando para poder ser ejetado. Ó, a sucção só no mamilo, ela vai apenas fazer com que uma quantidade mínima de leite saia, e essa quantidade ela não é suficiente para nutrir o seu bebê. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que para uma pega correta, a gente precisa que o bebê abocanhe a areola do nosso peito. O bico do peito, ele é um acessório que vai facilitar quando a criança mama. Ó. Então, como se o meu dedão fosse a língua da criança, então ela vai fazer esse estímulo, e aí, através desse estímulo, esse leite vai ser ejetado, certo? Então, quando a criança mama e ela abocanha o mamilo, olha só onde que estão os meus dois dedos. Imaginem que esse é o lábio superior da criança e esse é o lábio inferior agora. Se existe um estímulo na areola, olha só aonde que esse estímulo vai ser feito. Esse estímulo ele vai ser feito nos ductos. E aí, quando eu tenho esse estímulo no ducto, eu tenho essa sucção, a gengivinha do seu bebê aperta aqui os ductos, eu tenho uma saída efetiva de leite. E quando eu tenho essa saída efetiva de leite, eu tenho uma produção melhor. Porque quanto mais sucção, quanto mais estímulo, mais produção eu tenho. Por isso que os primeiros 5, 7 dias, eles são cruciais para que você consiga estabelecer uma amamentação satisfatória, porque o seu corpo, nesse momento, ele está passando por uma regulação e ele está passando por um processo de entender qual é a quantidade de leite que o seu bebê precisa para amamentar. Então, se você faz, se o bebê suga pouco, e aí quando é que o bebê suga pouco?
quando tem introdução de mamadeira com fórmula. O que acontece quando você introduz, por exemplo, lá na maternidade, eles introduzem a mamadeira com fórmula, e aí você vai para casa com essa recomendação e na ilusão de que você vai conseguir estabelecer uma amamentação efetiva, alternando entre mamadeira, entre leite artificial e o seu peito. Só que isso dificulta a amamentação, por quê? Porque cada vez que você oferta a mamadeira, você pula uma mamada. E quando você pula uma mamada no seu peito, você pula um estímulo. Você deixa de fazer um estímulo. Então, por isso que é importante que a gente compreenda que desde o momento em que seu bebê nasce, quando o que a gente ainda vê saindo aqui é colostro, é importante que haja esse estímulo. Primeiro, porque é através desse estímulo que os hormônios responsáveis pela amamentação, prolactina e ocitocina, serão produzidos. Essa produção vai estimular, essa secreção desses hormônios vai estimular a produção do seu leite e a saída dele, e essa sucção também vai estimular mais produção de leite, porque o seu cérebro vai entender, opa, tem alguém mamando, tem alguém tirando esse leite, então eu preciso de repor esse leite que está sendo extraído, né? E aí, quando você consegue fazer isso, você consegue estabelecer uma produção que seja suficiente, tá? Então, nunca se esqueça que mesmo a bombinha de extração de leite, ela é um auxiliar, a gente vai falar dela, mas ela não é o melhor, ela nunca vai substituir a sucção, porque nada é tão efetivo, né? Nenhuma bomba de sucção de leite consegue imitar 100% o movimento de sucção do bebê. E aí a gente precisa entender, quando a gente for falar da bomba, que o uso da bomba é um estímulo para aumentar, mas não para quantidade, nem sempre é para quantidade. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Então, o que eu preciso, então, que vocês entendam é que quando o bebê vai mamar, ele precisa abocanhar a areola e não o bico do peito. E aí a gente já consegue responder uma pergunta que é muito frequente das mulheres que relatam, por exemplo, que me relatam que não tem o bico, eu não tenho o bico do peito, o meu bico é invertido, meu bico é pequenininho. Quando a gente fala de bico, a gente percebe então que o bico do mamilo, que não é ele que é o mais importante para a saída do leite. Quando a gente consegue que essa criança faça essa sucção, a gengivinha, porque olha só, agora imagine que meu dedo é a língua. Quando essa língua consegue fazer esse movimento, ó, ele consegue tirar esse leite aqui da região dos ductos, aqui na areola, e consegue fazer com que a parte superior aqui da boquinha aperte para sair o leite que está aqui na região superior. Esse movimento aqui, ele é coordenado. E aí, quando a gente consegue fazer ele de forma efetiva, a gente consegue uma maior saída de leite. Então, mesmo que você não tenha aquele bico que a gente chama de protuso, que é esse bico mais avantajado, ainda assim você consegue amamentar. Por quê? Porque você precisa estimular que a criança abocanhe o areola e não o mamilo. Então, se você está nos primeiros dias da amamentação e você percebe, a criança também está naquele aprendizado. Existem crianças que assim que nascem, abocanham aqui o peito perfeitamente e começam a mamar. Tem algumas crianças que levam algumas horas, tem crianças que levam dias, e isso é completamente normal, porque cada criança é um ser humano, cada bebê é um ser humano único e singular, e cada um tem o seu tempo. Então, nunca compare o seu bebê com o bebê de alguém, que, mas o bebê da fulana nasceu e ela abocanhou, meu filho não consegue. Cada criança é de um jeito. Do mesmo jeito que tem várias crianças que conseguiram no primeiro dia, na primeira hora, tem várias crianças que não conseguiram. E isso é completamente aceitável e completamente normal. Foque apenas no que é importante, que é manter uma sucção, mesmo que ela ainda não seja nos primeiros dias, no primeiro, segundo dia, mesmo que ela não seja
completamente efetiva, a criança só vai aprender a fazer a sucção de forma correta se você continuar insistindo para que ela aprenda. Às vezes a boquinha está muito pequenininha, você vê que ele vai abocanhar, o lábio está para dentro. Existe uma avaliação que a gente pode fazer, tanto o consultor de amamentação, quanto o fonoaudiólogo, dentista, pode fazer essa avaliação, ele precisa ter conhecimento sobre isso. Em relação ao frênulo, né, que é aquela partezinha que segura a língua, ou o frênulo que também segura a parte superior do lábio. Às vezes você vê que o bebê vai mamar e aí o lábio superior dele fica sempre para dentro. É preciso avaliar os frênulos, tá? Da boca para a gente poder saber se tem alguma coisa impedindo que ele consiga fazer uma pega correta e abocanhe melhor o peito, ou se não, ele só precisa mesmo aprender. Se você colocou a criança, posicionou a boca de forma incorreta, lábiozinho para dentro, o que você vai fazer? Tirar o peito e colocar de novo. Se essa criança está fazendo uma sucção forte, mesmo com o lábiozinho para dentro, a orientação que eu te dou é: coloque o seu dedo, introduza o seu dedo devagarzinho na boca do neném, até que ele comece a sugar o seu dedo, e aí depois você retira o seu mamilo da boca dele. Porque se ele estiver fazendo uma sucção com um pouquinho mais de força e você puxa, você pode causar lesões aqui, fissuras aqui no seu mamilo, certo? Se a mama tiver muito túrgida, muito cheia, endurecida aqui, essa criança tende a abocanhar a areola e escorregar para o mamilo. Isso também não é bacana, não é eficiente. O que você tem que fazer? Tirar e novamente estimular, colocar de novo, introduzir o peito para que ele faça a pega correta. Como que você vai introduzir esse peito na boca da criança? Você vai posicionar sempre pensando que o bico do seu peito ele tem que apontar para o nariz da criança ou para o céu da boca da criança. Quando você faz isso, você consegue que, quando a criança abocanhar, você consegue que esse lábio inferior ele dobre para fora, fique a boquinha de peixinho que a gente fala, e o de cima fique para fora também, e que maior parte de areola aqui entre dentro da boca dele, certo? E ele faça uma sucção efetiva, tá? Se por acaso está muito duro, o que eu tenho que fazer? Tem que massagear antes da criança mamar, massageio aqui a areola, massageio o peito, para que eu possa fazer com que essa parte fique maciazinha, para que a criança consiga abocanhar. Ela só consegue abocanhar se tiver como ela abocanhar. Se isso aqui tiver duro demais, essa criança não vai conseguir abocanhar. Então, normalmente eu mostro na mão, assim, ó. Se tiver duro demais desse jeito, o que a criança vai fazer? Quando ela for abocanhar, tá dura, ela vai escorrer pro bico do peito, tá? Então, ele tem que estar sempre molinho. Você faz uma massagem, extrai um pouquinho do leite. Quando você vê que ficou molinho, você coloca a criança para abocanhar, tá? Uma coisa muito importante é que quando você está na maternidade e você está com expressão apenas de colostro, não resolve ficar apertando o peito. Eu tô falando isso porque eu tenho muito relato disso. Eu tenho 2 relatos. O primeiro relato é que, às vezes a pessoa vai ajudar e fica amacetando o peito, assim, ó. Não ordenha, gente, não é para amacetar o peito, ficar escorregando o dedo assim, ó, para frente, como se você estivesse trazendo o leite. Isso não adianta. Assim como também não adianta ficar apertando o bico do peito. Tem gente que fala, vou fazer sair o leite, começa a ficar apertando aqui o bico do peito. Não adianta. Quando você for fazer uma ordenha para, por exemplo, de alívio, para tirar um pouco do leite quando que tiver endurecido, ou quando você quer fazer um estímulo através da ordenha manual, você vai posicionar o seu dedão e o seu dedo indicador no final da areola, aqui na bordinha da areola, e você vai afundar o seu dedo e apertar. Afundar e apertar. Ó, eu vou fazer devagar e depois eu vou fazer rápido. Afundar e apertar. Afundar e apertar. Quando eu vou fazer, eu faço isso, ó. Ó, o meu dedo fica parado no mesmo lugar.
Eu não faço isso, ó, eu não trago meu dedo para frente, porque isso aqui não adianta. Eu vou só ficar fazendo com que essa parte fique dolorida, e eu já acompanhei casos em que ficou roxo mesmo, fez um hematoma de tanta pessoa lá no hospital ficar macerando isso daqui, não adianta, tá? Então, final da auréola, aperta e, ó, afunda e aperta, afunda e aperta. É isso que você tem que fazer, certo? Então, você pode, por exemplo, quando você está ensinando o seu bebê, fazer isso, apertar, vai sair um pouquinho de leite, e aí você introduz na boquinha dele, para ele ter aquele estímulo, aquele gostinho do leite, para poder incentivar ele a sugar, certo? Então, isso é muito importante que você saiba, para que você não machuque o seu peito através da ordenha. É importante que você saiba essa posição, a pega correta, para que a criança não mame o mamilo e não te cause fissuras mamilares, que depois são difíceis de serem tratadas, né? Causa dor, é mais difícil. E também é importante que você saiba isso para que você consiga entender que no começo essa criança vai mamar o colostro, depois que ela mamar o colostro, vai vir o leite de transição, o leite maduro, e aí ela vai conseguir, com quanto mais estímulo, chegar a uma amamentação efetiva.